Rádio Vertical FM. Deus está aqui, Deus está aí. H11 no ar, 29 segundos de fé. Oi, eu sou Edson Bruno. Dê uma olhadinha à sua volta. As cores, as luzes, a música, papel de presente, a árvore, uma mais bonita que a outra. Tudo lembra o Natal, não é? Isso é bom. Mas vá além. Veja Deus se fazendo humano por meio de seu Filho. Celebre muito. Feliz Natal. Edson Bruno do H11. Você está ouvindo ZYW 536, Rádio Vertical FM 97.7, 5 kW de potência. Turvo Santa Catarina, a rádio número 1 do povo cristão. O programa a ser apresentado a seguir é uma programação independente. Toda responsabilidade é de seus idealizadores. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua e nossa. A partir de agora entra no ar o programa Uma Voz no Deserto, ao vivo no FM em 97,7 e também em vídeo ao vivo pelo YouTube e Facebook Maurino Vieira. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Agora aqui na número 1 do povo cristão. Hidraumac Manutenção e Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac, manutenção em máquinas limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. A paz do Senhor, amados irmãos, ouvinte da Palavra de Deus, neste momento entra no seu receptor, na sua vida, no teu coração. Programa Uma Voz no Deserto. Queremos louvar a Deus por mais um dia, mais uma tarde, mais uma quarta-feira, mais as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, a vida da irmã Cláudia, irmão Edmilson e toda a família que estão nos ouvindo, que dão o prazer de estar ouvindo nessa tarde, essa programação. Que o Espírito Santo de Deus possa falar em sua vida grandemente, porque Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre, você sabe disso. Muitas vezes você chora, você reclama, mas você tem uma esperança. Imagina pessoas que não têm Jesus, não têm esperança, está todo dia apreensivo, esperando alguma coisa que talvez não venha. Mas você sabe de uma coisa, você tem promessa, e as promessas de Deus, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Quero louvar a Deus por você que está ali em Jacinto Machado, Turvo, Timbé do Sul, Meleiro, Forquilinha, Criciúma, Maracajara, Aranguá, Torres, Passo de Torres, ali na Içara, também Esplanada, Laguna, Uruçanga, todos os irmãos que estão na sintonia da 97.7. Fala, irmã Cláudia.
Pai do Senhor, eu estava aqui meditando no... Tu estava falando, eu estava meditando da semana abençoada, meditando que está chegando uma época de alegria, mas de tristeza para muitos. Porque eu disse pro Maurinho ontem, eu tô louca que passa essa época do Natal direto, rápido. Porque a gente perdeu a essência do... Que é o nascimento de Jesus, que é aquela coisa gostosa de Jesus. Estamos só no comércio, é só a gente se preocupando em presente, o que eu vou ganhar, o que é que eu vou dar. E a gente, ontem, perto de casa, era aquela... Foi na hora que eu estava orando, começou aquele som, não sei o que estava acontecendo ali na rua. Era a festa ali do combo. E hoje eu vi algumas pessoas botando no... Eles estavam felizes. É bom, é. Mas aí tu fica pensando naquelas crianças que não têm, às vezes, o que comer. Tudo muito passageiro, né? Eles ficam muito empolgados na hora, mas depois vem a realidade. Quando chega janeiro, vem as preocupações das contas, que não consegue pagar. Aí tem a preocupação daqueles que não tem, que chegou o Natal, aqueles que não conseguiram ganhar nada, que estão lá chorando. E nós que somos cristãos, nós temos que pensar, nós precisamos lembrar disso também. Parar de ficar pensando só no Natal como uma época de presente, de festa. Porque é uma época de nós refletir e pensar nos outros também. Não é só nessas festas. É porque tem época que, nessa época, é a época de Jesus nascer. Ele nem nasceu nessa época, para começar, né? Não. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Na tradição, é a época que Jesus nascer. E durante o ano todo, Jesus não nasce na tua vida? Sim, mas o que eu quis dizer é que agora, a nossa igreja, nós estamos, os cristãos que conhecem a verdade, entramos na pilha. Eu não entro nessa pilha, não. A maior parte entra. As igrejas, aquelas apresentações, aquelas coisas... Idolatria, né? Vira idolatria. Isso tem entrado nas igrejas. E nós temos que parar e meditar e ver que nós não somos iguais. Nós não podemos fazer isso. É diferente. Nós somos diferentes. É pinheirinho, é pisca-pisca. Eu não estou falando contra, mas eu quero dizer assim, ó. Aí depois tem, nas igrejas, fazem aquelas apresentações, bota manjedoura, bota o boneco, tira a espiritualidade do culto. Tira a adoração a Deus. Adoração a Deus, a Jesus, e fica no... Tira a adoração. Ai, que lindinho. Engraçado, é bonitinho até que é, né? Mas não... Quer dizer, eu nem gosto, né? Não leva ao lado, né? Não leva para o lado espiritual. Aí a pessoa... Eu acho que eu não estou sabendo me expressar. Eu acho que o seguinte, é que no tempo dos romanos, os romanos, a igreja romana, todos fazem. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, que começam a examinar as escrituras, começam a fazer a interpretação de quando Jesus nasceu e quando Jesus viveu, eles começam a analisar e ver que Jesus nasceu. A Bíblia diz lá em Lucas que não tinha lugar para ele na estalagem. Ele nasceu de uma manjedoura. Segundo, né, os historiadores, que eles iam para o censo lá e não tinha lugar na estalagem, e lá Maria ganhou Jesus de uma manjedoura e ficou lá. Só que essa manjedoura daquela parte lá atrás é muito diferente de hoje. Hoje se reúne no final de ano, ou melhor, no Natal, bebedeira, comilança, porque nunca vi. Aqueles que estão magrinhos, não chegam no final do ano, estão tudo gordinho e tanto comer. E naquela época não era assim. Então, quando começa a ver a Escritura, começa a ler a palavra de Deus, começa a se inteirar e começa a ver o que Jesus passou, ele começa a refletir, começa a mudar. Só que tem muitas pessoas que vão seguir, muda, mas daqui um pouco fica pensando, não, isso aí não tem problema, o diabo começa a soprar, não, isso aí não tem perigo, não. E daqui um pouco, quando ele está com um altar dentro de casa, tá? O inimigo diz, não tem problema não, isso aí era assim mesmo, um pinheirinho não faz mal, um bonequinho não faz mal, um sacerdotezinho aqui não faz mal, e assim vai. Bom, quem lê a Escritura, quem vê a palavra de Deus, quem olha
a palavra de Deus começa a analisar, ela muda. E ela muda por completo. Daí começa a se livrar dessas coisas, esse paganismo do passado. Tá? Então hoje tem muitas igrejas, não digo todas, mas tem muitas igrejas que já estão fazendo presépio, mas também tem muitas igrejas que estão virando de uma forma muito radical, que não devia, uns para angariar membros, outros fazem para não perder membros, e assim segue a vida até Jesus vir. Então, como a salvação é independente, nós temos que pregar aquilo que está na Bíblia. Se você comer, se alimentar e você se desviar dessas coisas malucas, você vai encontrar o céu. Senão você vai ficar no mesmo lugar que está. Pronto. É que eu quis não ser tão... Não, mas é isso. Eu quis ser mais polida, não ser tão... Tu fala muitas verdades, tu fala muito na cara. E eu quis dar uma amenizada, mas não adianta dar amenizada. A verdade tem que ser dita, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando chega a verdade na pessoa, na vida do homem, de uma mulher, ela se liberta de tudo isso. Tudo isso fica para trás. O novo caminho, nova vida. Jesus disse, eu vim trazer luz, treva. Não, eu tenho que trazer luz. Espada. Jesus disse, vim trazer espada, divisão. Eu quero... É sim. É que nessa época eu me coloco no lugar dos pais que não têm dinheiro para comprar uma bala para o filho, a angústia que fica nessas famílias. E eu me sinto por isso. Eu tenho, posso dar, mas a gente tem que se colocar no lugar daqueles que não têm. Nós não vamos poder resolver ajudar todo mundo, mas... Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. A nossa igreja contribui o ano inteiro com cesta básica, com medicamento, com missionário, com tudo. Tá. Então, a Assembleia de Deus, aonde eu congrego? Ajuda. É dado, olha, é 2.000, às vezes 3.000 quilos de alimento, 900, 800 bolsas, aquela cesta básica é dada. Tá, então, quando chega no Natal, eu vou ter que dar uma cesta básica para o fulano de tal, tá aí o final do ano, eu não como mais nada. Por que só se lembra disso no Natal? É isso que é a minha pergunta, por que só se lembra no Natal? Porque é o nascimento de Jesus. Jesus nasceu em dezembro? Não, Jesus não nasceu em dezembro. Quando que Jesus nasceu? Pode ter nascido em março. Pra ti, quando que nasceu o... Não faz ideia. É que não. É o comércio. Então isso Jesus nasceu para mim. Isso é comércio. Em novembro, quando eu aceitei Jesus. Aí é o espiritual, né? E agora eu peguei de mim. Quando Jesus entrou na tua vida foi quando ele nasceu. Em novembro. Então, mas eu aceitei Jesus em novembro, me converti em janeiro, na praia. Então, é a transformação. Quando Jesus entra, ele nasce na tua vida e você começa a ficar diferente porque você... Aí, no final, irmão, agora eu vou esperar para dar uma cesta básica só em dezembro, tá? Porque dezembro é o mês da fraternidade, é o mês de eu matar a fome. Não é assim, irmão. Imagina só, lá na África, aquelas crianças esperar meio de dezembro para comer um prato de arroz e feijão. Pensa nisso. Eu vou ter que dar uma cesta básica só em dezembro, porque... para com isso. Mas e ajuda, irmão, ajuda o ano todo. A igreja Assembleia de Deus, ela manda para o Rio Grande do Sul um monte, 2 carretas, 3 carretas de alimento. Manda para o Piauí, o pastor Enio está ali fazendo um trabalho. É mandado para o Peru, é mandado ajuda para Cuba, para o Paraguai. Estou falando missão e... Missão o que é? É ganhar almas e também até ajudar vidas. Eu tô falando que nessa época o povo fica muito... Tudo para eles, roupa, presentes e festa. E esquecemos que tem muito chorando que não tem nada. Viu aquela irmã lá, tirou o chinelo do pé dela e tirou o sapato do menino que era feito de garrafa PET. A criança está com o sapato feito de garrafa PET amassada. Ela começou a chorar, tirou o chinelinho dela, deu para ela, ficou descalço. Depois eu vou comprar mais para você. Então, confraternização. É confraternização também. Jesus nasceu. Que eu falei isso aí acabou gerando comentários. Não, mas não. Esse aí nós temos aqui para isso.
Vamos lá ouvir o hino? Vamos, Kleber e Robson, valorize o dom que Deus te deu. Proclamar a verdade, levar luz ao mundo escuro, mudar o futuro. Chega de ficar parado, use o dom que Deus te deu. Não foi para ficar parado que Ele te escolheu. Você fica de braços cruzados, pensando que está numa boa. Valorize o dom que Deus te deu, senão Ele toma e dá pra outra pessoa. Se é profeta, vai profetizar. Se é cantor, é preciso cantar. Valorize o dom que Deus te deu. O talento é seu, tem que trabalhar. Você diz que quer ser missionário, mas enterra o talento seu. Será que não está feliz com o que Deus te deu? Você fica de braços cruzados, pensando que está numa boa. Valorize o dom que Deus te deu, senão Ele toma e dá pra outra pessoa. Se é profeta, vai profetizar. Se é cantor, é preciso cantar. Valorize o dom que Deus te deu. O talento é seu, tem que trabalhar. Imagine quando Jesus voltar e pedir o talento seu. Não deixe Ele encontrar parado o que Ele te deu. Não pense que Deus é mau, lembre que Deus é amor. Valorize o dom que Deus te deu, vai fazer a obra do Senhor. Se é profeta, vai profetizar. Se é cantor, é preciso cantar. Valorize o dom que Deus te deu. O talento é seu, tem que trabalhar. Se é profeta, vai profetizar. Se é cantor, é preciso cantar. Valorize o dom que Deus te deu. O talento é seu, tem que trabalhar. O que eu penso sobre isso? No programa Uma Voz no Deserto. Oferecimento Hidraumac, manutenção em máquinas, no bairro São Luís, em Criciúma. Telefone 3433-4500. Amados irmãos, nesse momento queremos entrar aqui no nosso quadro O que eu penso sobre isso, mas nós também queremos mandar um abraço ali ao pastor Volney Faber, ali de Araranguá. Paz do Senhor, pastor, que Deus abençoe sempre esse programa que é bênção do Senhor. Um abraço ao pastor, também a Manina Ezequiel também está conosco. E mais alguns irmãos que daqui um pouco nós estaremos aqui citando o nome. Já tenho
O irmão Fernando, também dirigente do bairro São Luís. Um abraço. Estivemos conversando ainda há pouco com ele. A esposa dele, a irmã Cleide. Deus abençoe. Família. Irmã Aninha. E fazendo um bom trabalho. A irmã Aninha, né, que é a sogra dele. São Lucas, no capítulo 19, e no versículo 2, que diz: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava, ou seja, um pé de sicômoro, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quero dizer, irmãos, que muitas vezes em nossa vida nós procuramos ver e conhecer e saber quem é Jesus em nosso coração. Muitas vezes nós entramos em caminhos, muitas vezes saímos de caminhos. Tem muitos que dizem: eu tive uma grande sorte, mas eu digo para você que tudo aquilo que acontece em nossa vida é permissão de Deus. Não diga você teve uma grande sorte, você diz que você teve um grande Deus que deu um livramento. Zaqueu, ele era uma pessoa que você não gostaria de estar na sua casa, de forma alguma. Você não gostaria de encontrar esse homem na porta da tua casa, porque o que ele ia fazer ali é exatamente tirar lucro, tirar aquilo que era seu. Mas ele ia tirar um pagamento, tirar um valor, tirar um imposto que era indevido. Então ninguém gostava dessa pessoa. E a Bíblia diz que ele procurava, mesmo ele era sendo taxado como ladrão ou taxado como um homem incorreto diante da sociedade, ele procurava ver quem era Jesus. E uma vez, muitos anos atrás, teve um rapaz que disse para mim que ele não acreditava nas coisas de Deus, mas ele tinha curiosidade de saber quem era Jesus. E esse Zaqueu, ninguém gostava dele, mas ele queria se mostrar, ou queria conversar, ele queria ter um momento particular com Jesus. Mas a Bíblia diz que ele corria pelo meio do povo, não conseguia ver, porque a multidão, aonde Jesus estava, havia muita multidão, e ele era de pequena estatura. Ele era um dos chefes daqueles que cobravam imposto. Imagina só, irmão. Parece que vemos hoje mais ou menos assim a figura do Brasil, né? Ele procurava ver quem era Jesus. Ele queria saber, ele queria ter uma conversa com Jesus. E ele passa no meio da multidão. E correndo diante, subiu a uma figueira brava, e porque Jesus ia passar por ali. Estava determinado que Jesus passasse ali. E ele disse: eu vou dar um jeito, porque todo mundo está vendo e eu não consigo ver. Mas eu preciso ver Jesus. Talvez na sua vida, nas suas mudanças de vida, no seu comportamento, no seu jeito de pensar. Talvez você diga: não, eu sou desse jeito, eu não consigo mudar. Nasci assim, vou criar assim, vou viver assim, vou morrer assim. Zaqueu, ele tomou uma atitude. Mesmo com as falhas dele que ele havia, ele teve uma atitude de subir a uma figueira para ver Jesus. Mas só que eu interpreto isso aqui dessa forma: ele queria ver Jesus, e ele chama a atenção de Jesus. Muitas vezes nós pensamos no nosso eu, nós pensamos naquilo que é mais confortável para mim, mais confortável para você. Eu quero somente ver. Mas
quando ele sobe na figueira, que ele começa a ver aquela multidão, ele se destaca, ele vê aquela multidão ali perto de Jesus. Eu não acredito que Jesus não chamou a atenção de todos, porque todos estavam perto dele. Mas Zaqueu sozinho, em cima daquela figueira, chamou a atenção de Jesus, irmã Cláudia. É porque o Zaqueu estava com o coração aberto, né? Ele estava Ele tinha necessidade de chegar perto de Jesus. Os outros estavam ali, talvez por curiosidade. Queria somente ver. Somente ver. E o Zaqueu não. Ele sabia a vida errada que ele tinha. E ele queria conhecer Jesus de perto. Ele queria saber quem era o mestre, porque todo mundo falava dele. Às vezes a necessidade no coração da pessoa, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Imagina a alegria. Para quem queria somente ver e depois recebe Jesus como hóspede, ele recebeu Jesus gostoso, né? Já disse que ele recebeu Jesus com júbilo, alegre. Aqueles que estavam perto dele e perto de Jesus, que estavam somente para ver Jesus, começaram a murmurar. Eles não se alegraram. Sabe que tem muitas pessoas dentro da igreja assim, irmã Cláudia? É o que eu ia falar. Hoje em dia, mas hoje em dia está assim. Tem muitas pessoas assim, chegam na igreja, agora vai limpar os pecados só, ela até agora era um bandido, até agora fez isso, fez isso. E eu quero dizer, irmão, que se Jesus entrar na tua casa, na tua vida, no teu coração, a transformação é por completo. É porque o Zaqueu estava com o coração puro e aberto. Muitas vezes a pessoa vai na igreja, quando está assim, murmurando, é porque ela não vai na igreja com o coração aberto, puro, para receber. Aí entra o espírito da inveja, a pessoa vai lá toda errada, toda no pecado, entra, recebe Jesus, sai de lá com aquela alegria, ela não veja nem o que os outros estão fazendo. Você pode murmurar, porque ela não vai sentir, não vai ver o que você está fazendo. Para ela, pouco importa o que tu pensa. O que tu está pensando... Porque era assim com nós e né? O que está pensando não vai resolver nada. Ele está feliz, ele está com Jesus, tu vai te bater à toa sozinho. Então... E o que me chama a atenção nisso aqui, irmã Cláudia, é que quando Jesus entra em contato, assim, conversa com Zaqueu, eu preciso, ele diz assim, desce depressa, porque hoje me convém, eu quero pousar na tua casa. Mas será que dá de ele entrar na casa de todo mundo? Aí os murmuradores, aqueles que só queriam, tem aqueles que querem tirar vantagem, né? Porque hoje tem lugar aí que eles querem para ganhar chave de carro, eles querem ganhar casa na praia, eles querem ganhar carro novo, eles querem... Ou então querem pregar na tua igreja, mas cobram um preço exorbitante para cantar outro preço. Outro valor. Eles não estão na igreja por amor, eles estão na igreja por conveniência e por dinheiro. Precisa ganhar dinheiro? Precisa, mas não tanto. E a Bíblia diz, quando Jesus disse, desce depressa, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. É quando a gente se converte, né? E vendo todos, murmuravam, dizendo, entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, olha só quando Jesus entra na vida da pessoa. Tem mudança. Quando Jesus entra, irmão, na vida da pessoa, na casa espiritual, eu não vejo aqui Jesus dizendo assim, Zaqueu, o que tu fez? O que tu fez de errado que esse povo está te odiando tanto? Jesus não perguntou nada disso, nada. Até porque Jesus já sabia. Ou você pensa que você está escondendo alguma coisa de Deus? Ou você pensa que está guardando alguma coisa de Deus que o meu pastor não sabe, o meu obreiro não sabe, a minha mulher não sabe, ninguém sabe. Não, pode ser que esse não sabe, mas Deus, ele sabe. E começaram a murmurar, olha, esse aí é um pecador. Já estavam julgando, condenando e dando a sentença antes de qualquer coisa. Mas quando Zaqueu fica de frente com Jesus e vendo tudo, murmurava. Mas no versículo 8 diz, e levantando-se Zaqueu. Onde é que Zaqueu estava? Eu acredito que Zaqueu estava prostrado diante de Jesus. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor,
Aleluia. Eu vejo aqui Zaqueu de joelho, aos pés, humilde. Porque ele se levantou, ele desceu e se ajoelhou diante de Jesus. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu em alguma coisa tenho defraudado qualquer, eu vou restituir quadruplicadamente. Sabe qual é a diferença a pessoa longe de Deus e perto de Deus? É porque a pessoa perto de Jesus, ele é humilde. A pessoa perto de Jesus, irmão, ele é diferente da pessoa ausente de Jesus. Quando ele está longe, ele só pensa nele. Só pensa no quadradinho dele ali. Mas quando você se enche de Jesus, quando você está cheio da glória de Deus na tua vida, cheio do Espírito Santo, você começa a falar coisa, irmão. Nem você imagina. Porque você quer uma limpeza total, você quer uma transformação total. Você começa a sentir coisas boas na sua vida. E Zaqueu começou a falar: eu vou devolver. Por quê? Porque antes ele pensava só nele, mas agora ele não, agora ele pensa nos outros também. Ele viu aquelas casas que ele foi lá cobrar imposto, que talvez tinha só 4, 5 crianças, porque naquela época lá tinha bastante. E ele vai lá e tira o sustento das crianças lá de 1 mês, 2 meses. E aquilo ali entra na vida de Zaqueu como um remorso. Senhor, eu vou voltar. Ele viu na presença de Jesus, ele viu o amor, gratidão. Ele viu ali salvação, arrependimento. E, né? É porque Zaqueu, ele se converteu, ele não se convenceu. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos convertidos, nós não somos convencidos, ou não vamos ali por ir, ou vou entrar nessa igreja para tentar... Aí é diferente, mas quando você entra de coração, você vai lá na frente de coração e você fala para Jesus e você entrega tudo que está dentro de você de errado e conta para Jesus e pede que ele te liberte, é diferente. Entra a alegria na nossa vida. É o que ele disse aqui, eu dou a metade. Ele disse assim, ó, o que eu tenho está sobrando. Eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E restituirei eles quadruplicadamente naquilo que defraudei. E quando ele começa a falar isso aí, disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio. Sabe por quê? Porque Jesus começou a ver transformação também na vida de Zaqueu. E eu não acredito, irmãos, você está me ouvindo, nós temos alguns irmãos nos ouvindo. Eu não acredito que Zaqueu, a mulher de Zaqueu e Jesus dormiram aquela noite. Eu não acredito. É felicidade. Tinha tanta coisa para conversar. Para falar com Jesus. Não faz ideia, irmão. O que Zaqueu... Por isso que os murmuradores estavam pela parte de fora falando, imagina só um homem desse aí entrar na casa de um pecador. Irmão, quando Jesus entra na casa de um pecador é porque ele quer transformar. Ele entrou na minha vida, entrou na tua vida. Meu amigo, entrou na tua casa, transformou. Porque quando Jesus entra na casa do pecador, há diferença. Ao invés de entrar lá e receber a bênção junto, ficaram de fora, perderam. Podia ter feito uma vigília pela parte de fora e ficaram murmurando. Hoje veio salvação a essa casa. O que Jesus vê naquilo ali? Um arrependimento, uma pureza do coração de Zaqueu, porque era odiado por todos. Mas quando Jesus olha
o coração de Zaqueu, ele começa a se desprender daquilo ali. Jesus olha para ele e diz: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Jesus viu sinceridade no coração dele, né? Como é que está a tua casa hoje, irmão? Jesus pode entrar aí? Ou tu está defraudando alguém aí? Ou a tua ganância fala mais alta do que a tua salvação? Por isso que nós comentamos aqui sobre o Natal. Que é só o Natal que vem comida, só o Natal que vem roupas, só o Natal que tem um brinquedinho para as crianças. Por que o ano todo, por que não? Ou as crianças comem só uma vez no ano? Aí eu vou lá levar um pacotinho de bolacha para o fulano lá, porque leva no meio do ano, uma hora que tu sentir. Se tu adora a Deus, se tu serve a Deus, leva na metade do ano. Não esperar uma festa para você levar. É que com isso eles se sentem, acho que estão fazendo um, como é que eu digo, um favor, não é favor. Quando a pessoa vai lá no Natal, só no Natal que eles lembram, é porque fiz uma grande ação. Fiz um bem. Hoje eu fiz um bem para umas pessoas. Ainda bate fotografia e bota no Facebook. Larga esse hipócrita, irmão. Aqui que tua mão direita dá, não precisa a esquerda saber. Aí eu fui lá hoje, em determinado lugar, levei uma cesta básica, botei fotografia. Olha aqui os irmãozinhos aqui, ó. Olha que alegrinha que estão. Irmão, para com isso. Eu não gosto de bater foto das coisas que faço. Ninguém veja nada nosso, porque nós não batemos foto. Não precisa você tocar corneta, trombeta, porque você deu uma cesta básica. Parece que é humilhante para quem está recebendo, né? Se é humilhante. Mas você pensa nisso aí. Dá de pensar. Você ainda bota assim, olha o miserável. Faça missão o ano todo, irmão. Ajuda na cesta básica. A nossa igreja nós temos ali a oferta da missão, nós temos o carnezinho da missão. Mas o que a gente dá na igreja é uma coisa, mas a gente pessoalmente pode ajudar. Vê a necessidade de um, vai lá, ajuda, não precisa esperar épocas especiais. Isso não vai, porque tem gente, muita gente acha que nós ajudar as pessoas é salvação. A Bíblia diz que é, como é que a Bíblia fala, Maurino? Tem que ser com, não é só com obras. Sim. A tua fé sem a obra é morta. É morta. Mas a obra sem a fé... faz o seguinte... Tem que ter os dois, né? Faz a tua obra e tu serás reconhecido. E a Bíblia diz que não chegará ninguém diante do Senhor com as mãos vazias. Nós temos que ter alguma coisa para oferecer? Temos. E Deus está vendo tudo. E aqui Jesus disse, e veio salvação a esta casa, pois também, esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora diga uma coisa, como é que ficou aquele povo que estava pela parte de fora? Como é que estava a situação daquele povo que estava murmurando que eles pretendiam que Zaqueu fosse para o inferno? Mas eu acho que quando eles viram a mudança, a transformação de Zaqueu, eu acho que eles também, a gente não vivia naquele tempo, mas eles devem ter se arrependido, né? Porque às vezes a pessoa faz as coisas sem pensar também. É que as coisas de Deus, essa passagem aqui de Zaqueu, que Jesus está, não é uma parábola, ele aconteceu. Nós tivemos lá essa figueira lá, lembra, né? Tivemos lá. Então, quando nós vimos essa parábola, quando nós vimos Jesus falando dessa forma com o povo, um homem que era usurpador dos bens, agora está com Jesus em casa, conversando com Jesus. E você muitas vezes quer conversar com Jesus e você não dá espaço. Mas Zaqueu abriu as portas do tesouro da casa e ficaram conversando. Enquanto Jesus conversava, estava ali o povo murmurando. Quem foi que ganhou? Murmurador ou Zaqueu? Zaqueu ganhou e a família.
É o que eu penso sobre isso. Vamos lá, irmã Cláudia, ouvir um hino. Não, primeiro posso... Pode, irmã Cláudia, pode. O programa claro é dele. que tu pode. É que assim, domingo nós estivemos ali no bairro Vista Alegre. Em Araranguá. Em Araranguá. E tem uns irmãos ali, teve uma irmã que eu só fui cumprimentar, eu só falei, ela já me disse. Teve uma que disse que... Tu é a irmã Cláudia? É a irmã Eliette. A irmã Eliette de Araranguá, do bairro Vista Alegre. E também tem a irmã Oni, e o esposo dela é o segundo dirigente, pastor, o evangelista Valtair. Que também não perde o programa. Um abraço, Deus abençoe, irmãos. Quando chegou no domingo, tem a irmã Bia de Arroio do Silva também. A irmã Bia é um ouvinte assídua, né? Ela e o esposo ouvindo. O esposo, como é o nome? Esqueci. Tá. Esqueci o nome dele. Eles mandaram um abração para vocês. Então Deus tá bom, irmã. irmãos. Deus abençoe. E no domingo nós fomos ali num almoço com o pastor Jefferson, que é o irmão Júnior. Ele disse que anda trabalhando e não perde o nosso programa Júnior da Ipadma. Ipadma, ali de Ursanga. Também a Ipadma sábado vai inaugurar uma nova igreja, nova igreja lá em Belvedere. Tem um abraço ao irmão Fernando. Fernando está na escuta. Ele está na escuta aí. Deus abençoe, irmão Fernando, ali, que é o dirigente aqui do bairro. Irmãos, tem muita gente que nos escuta, mas não manda... não manda mensagem. Não manda recado, não manda beijinho, não manda nada. Ai, Jesus amado. Ai. Irmã Cláudia, tem a irmã ali que está pedindo... A irmã Cirlei Minato, ela pede oração pelo filho, que ele está no hospital e eles não descobrem o que é. Irmão, meu filho estava no hospital e eles não descobriram o que era. Era Deus agindo, nós oramos e Deus agiu, e os médicos não descobriram, depois ele foi embora. Ficou até na UTI, não tinha nada, não descobriu que ele tinha. Ficou bonzinho. E muitas vezes Deus leva lá no deserto para falar com a pessoa. É verdade, né? Aí quando tu falou com ele assim, como é que tu estás com Deus? Eu perguntei, estás com medo de morrer? Ele, não, eu sim com Deus. Ele ficou meio assim, então te prepara. No outro dia nós oramos, e outro dia ele estava na... A gente orou, repreendeu o espírito da morte. Mas ele estava na UTI, o caso da irmã não, né? Ele está no hospital. Mas Deus vai abençoar os médicos lá, irmã. Mesmo assim, vamos orar, Vamos orar depois por ele. E Deus vai fazer um milagre. Que Deus, nosso Deus, é Deus de milagre. Vamos ouvir o hino? Vamos ouvir o hino. Elaine Fernandes, Outra Vez o Mar. Eu confio em Ti, Senhor. Outra vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo me assolou. Mas desta vez, Senhor, sozinho eu me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Sua mão se estendeu, no mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Perdão, Senhor, perdão muitas vezes por não entender o teu agir, o teu falar, o teu querer. Então quando eu pensei que
que ia perecer, andando sobre o mar. Jesus, eu pude ver em minha direção, sua mão se estendeu, no mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Oh, perdão, Senhor, aleluia, glória, perdão, Senhor. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. É momento da palavra. Amados irmãos, eu quero fazer uma leitura. Fala, irmã Cláudia. Pastor Jefferson Boianovski, que está ali na escuta, Deus abençoe. Presidente da IPADMA. Pastor presidente da Assembleia de Deus. Pentecostal Ministério do Avivamento. Ministério do Avivamento. Deus abençoe. Eu quero fazer uma leitura. Está registrado no livro de Romanos, no capítulo 8, e no verso 1, que diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Me livrou da lei e do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: agora, portanto, agora, nesse momento, se você aceitar Jesus como teu Salvador, se você se libertar daquilo que te condena, se você mudar aquelas má companhia que você tem,
aqueles que te acusam, aqueles que querem a tua morte, aqueles que torcem pela tua desgraça, aqueles que torcem para ver você rastejando. Desde que você dobrar o seu joelho, desde que você confessar a Jesus como o teu único e suficiente da tua vida. Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você andar na carne, se você vive na carne, se você, tudo que você faz é desejo da carne, tudo aquilo que você pensa é carnalidade. Paulo, ele diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você tem vida, aí você tem alegria, aí você tem harmonia. Você vai prestar para alguma coisa, porque até então é carne, e a carne ela é queimada. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Ele me livrou da lei e do pecado e da morte. Porque quem está na carne, ele está no pecado, só aguardando uma coisa: a condenação e a morte. Porquanto o que era impossível à lei, visse como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aquele que vive só no pecado, só na carne, ele aborrece o Salvador. E você pensa, eu nasci assim, vou ficar assim. Por que nós nascemos assim e temos condenação? Uma vez um senhor me perguntou para mim, Maurino, eu trabalho debaixo da mina de manhã à noite. Eu sou uma pessoa que vivo para minha família. Eu pago as minhas contas. Eu sou uma pessoa íntegra. E se eu morrer, eu ainda tenho o direito do inferno? Eu disse, meu amigo, a salvação é para aqueles que aceitam a Jesus. Porque se tu aceitar Jesus, ele vai te aceitar também. Mas se tu negar, ele também vai te negar, porque o próprio Jesus, ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do Pai que está no céu. Mas aqueles que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Por isso que tem aquela passagem que diz, apartai-vos de mim, maldito. Você não quer a salvação. Se você quer a salvação, você tem que aceitá-lo como Salvador. Versículo 4 diz, para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que aceita Jesus, o caminho dele muda, a vida dele muda, tudo é transformado. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é paz, é vida. É coisa de você pensar. Que a vida eterna vive em Espírito. Que a condenação eterna vive na carne. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade ou pode ser. Queremos orar neste momento. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, eu louvo a Ti, Senhor, neste momento. Por esse momento, Senhor, que estamos falando do Teu amor, da Tua graça, da salvação que vem de Ti.
Pedimos, ó Senhor, que as tuas mãos poderosas venha sobre ali, Senhor, o filho da irmã Cirlei, que está hospitalizado, que os médicos ainda não descobriram qual o motivo ele está lá internado. Mas ilumina, Senhor, os olhos, ilumina a mente, as mãos dos médicos, Senhor. E que tu possa, Deus, agir na vida desse jovem. E que teu Espírito Santo venha abençoar os médicos, Senhor, a medicina. Iluminando, Deus, guardando eles, Senhor, e protegendo. Abençoa nossos ouvintes, aqueles que estão, Senhor, através do rádio, estão no Facebook. Espírito Santo, tu sondas, tu conheces. Eu te entrego, Deus, nas tuas mãos, essa criança, esse jovem, para que assim, Senhor, ela possa servir de testemunho que tu és Deus nos céus e Deus na terra. E tu ages, Senhor, no momento que tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó vem revelar-me a luz divina. Onde estás, meu Jesus? Com teu rebanho vem já a levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol da luz. Não tem o brilho da face radiosa. Amados irmãos, já estamos encerrando a nossa programação. Quarta-feira que vem, assim, Deus permitindo, Deus abençoe a Véspera todos. do Natal, mas estaremos aqui? Na véspera de Natal, estaremos aqui, sim. Não é Tudo feriado? é normal, né? É feriado? Não, para nós... Então nós estaremos aqui. Deus abençoe, irmãos, e até lá, se Deus assim permitir. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Que veio dos céus,
curvaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua e nossa. Acabamos de apresentar programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Vem aí mais uma programação aqui na número 1 do Povo Cristão.